só vou buscar o meu óculos. Isso. Mas se for começar, pode começar. Não, dá tempo. Tá aceso lá fora? Tá. Tá. Nossa, Eu olho pra você. Pra mim. pra ela. Hoje é pra ela. Hoje é pra mim, pai. É pra você, cachorro preto? É. Não tem ninguém ainda não. Tem um Weber. O Weber entrou? É. Weber. Vamos ver se esse aqui é letra maior. Esse é amanhã? Ah, tá. Obrigado. Agora entrou o Jonas. Esse é Samuel? Jonas. Deixa eu abrir as salas aqui. O Jonas já abriu uma sala lá. Cadê o seu, bem? Seu celular. Tá comigo que eu vou abrir a sala. Tá aparecendo, né? Esther. Oi, Esther. Os gêmeos já estão aqui. Os menininhos? Aham. Jonas entrou? Entrou. Eu entrei, Fernando? Rodrigo já tá aqui. Eu entrei, não entrei? Entrou. Lucas e Mayra. Pra ver aqui. Já tem 18. Eu tô compartilhando aqui. Ele não pega a altura no violão, não. Marcos Freire entrou. Marcos Freire. Marcos Freire? Curitiba. José Carlos Guimarães também. 19. O Ziel não entrei, tem todos também. Tá aqui, mas. Só que quem canta em pé, isso que É horrível pra estar sentado. 21. com violão. 20. Vamos lá? Pode começar, pai. Boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Nesse momento nós queremos começar o nosso culto em honra e glória ao nome de nosso Deus. Portanto, eu quero convidar a todos que nesse momento façamos uma oração. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro a Deus, ao Senhor, pedindo a Deus por este momento, para todos aqueles que nos ouçam, que, ó Deus, essa palavra, Senhor, ache lugar nesses corações. Abençoa todos, ó Deus, especialmente, Senhor, aqueles que estão vivendo esse momento, momento de frustração, momento de ansiedade, momento, Senhor, de aonde não saber para onde vai e para onde fica. Eu quero pedir por eles, Senhor, porque, ó Deus, é um momento decisivo, um momento que nós estamos vivendo. Sabemos através da Tua palavra que não temos muito mais tempo, segundo os cumprimentos das Suas profecias.
peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe todos aqueles que nos ouvem. Quero pedir, ó Deus, pela consolação e o conforto da família do irmão Péricles, e muito especial ao Senhor, ao irmão Péricles, por passamento do seu tio. Toma ele nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, as idosas da nossa igreja, como também, ó Deus, todos os enfermos. Rogamos ao Senhor, ó Deus, pelo Jorge, aqui o nosso vizinho. Enfim, Senhor, para nós aqui também. Dá-nos, pois, sabedoria dos céus. Dá-nos, ó Deus, poder dos céus, para te louvar e falar da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O hino que nós iremos cantar é o hino 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O texto dessa noite, o seu comentário está baseado em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O tema nosso desta noite é o que esta epidemia ensina para nós, ou a nós. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classificou o coronavírus como uma pandemia
E a previsão é que a coisa pode piorar e piorar. Governos estão fechando as fronteiras, restringindo voos, declarando estado de emergência e impondo restrições para tentar impedir o avanço desta pandemia. Sem falar, meus amigos, no prejuízo financeiro enorme que isto vem causando e irá causar. No entanto, um dos ensinamentos mais importantes para o cristão jamais deve esquecer. O cristão jamais deve esquecer que nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão acontecendo, irão acontecer, mas acredite-se, Deus está no controle. Porém, nós devemos lembrar do que diz a Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 11. Ali nos adverte sobre esses acontecimentos, momentos que o que está acontecendo e também os que irão acontecer. E aqui está o coronavírus. Ele está embutido no que a Bíblia nos diz. Haverá grandes terremotos, fome, epidemias em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que estamos vendo já estava previsto para os últimos dias, para os fins dos tempos. Mas em Mateus 24, 6, diz o Senhor Jesus Cristo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Bem, o fim nós não sabemos quando vai ser. O que nós podemos afirmar é que está mais próximo do que nunca. Jesus diz que não devemos nos assustar, porque ele disse é necessário que essas coisas aconteçam. Ele diz ainda que isto acontecerá antes do seu retorno para buscar a sua igreja. O que todos esperamos ansiosamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não estou dizendo que a situação atual não causa preocupação. Seria leviano da minha parte afirmar que não devemos nos precaver. Porém, digo que isto deve estar acompanhado de serenidade. Pânico não é bom, meus irmãos. Pânico não é bom, meus amigos. E não leva ninguém a nada. É o momento da igreja estar firme. É o momento da igreja estar vigilante. É o momento dos crentes estarem postos
apostos com seus ouvidos afinados, porque o toque da trombeta logo soará. Não devemos viver sobre o domínio do medo. Enfrentamos neste mundo, seja qual for o seu nível, deve ser todas as coisas encarado com fé e com coragem. Meu querido irmão, minha querida irmã, encara isto com fé e com coragem. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Afinal de contas, se todos não sabem, mas pelo menos deveriam saber que isto estava próximo para acontecer. Uma coisa que me surpreende é que nesse mundo já aconteceu várias pandemias, epidemias, mas nenhuma delas, por tudo o que fez, não parou o mundo inteiro como esta. O que, na verdade, me chama a atenção não é pelo fato do que está acontecendo, mas é pelo fato de isto parar o mundo inteiro. Creia-se nisto. Atrás disto tem alguma coisa. Atrás disto virá outra coisa. Hoje nós temos a mortandade de pessoas. Não demorará muito, virá a fome mundial, porque não se terá mais por onde alimentar o povo. É cumprimento das Escrituras. Mas entrar em desespero demonstra que nossa confiança em Deus está abalada e que não estamos olhando a situação de maneira correta, ou da maneira correta. Temos que olhar para esta situação com foco direcionado para a Bíblia. E Deus permitiu isso, Igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes, por causa também do nosso relaxo, os crentes, as igrejas, não estão evangelizando mais. O povo está parado dentro de casa. E isto veio também para dar um susto. O nosso texto diz que essas coisas para nós contribuem para o bem. Eu tenho certeza que quando passar essa pandemia, cada um de nós vamos sair de dentro dos nossos lares com outros olhos a respeito da palavra e do evangelismo e do ganhar de almas para Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, ou seja, medo, e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Este é o Espírito de Deus que age em nós. As Escrituras também, elas ensinam que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o que demonstra o tamanho do seu poder para nos proteger e nos assegurar a vitória em meio aos enormes problemas que temos de enfrentar nesta vida. De nada adianta entrarmos em pânico e acabar piorando ainda mais a situação que já é tão delicada. Basta que olhemos para cima,
e conscientizar de uma coisa, é que a nossa redenção, ela está próxima. Algumas coisas podem nos deixar confusos. Crises pode provocar preocupação e levantar dúvidas em nossa mente. Mas o Senhor não se abala. O mundo está abalado, as pessoas abaladas, porém o trono de Deus não abala. Os céus não abala, o Senhor não abala. Por isso, meu querido, não se abala. Baste que você fique firme com azeite nas suas candeias. Estamos em tempos difíceis. Em todo mundo o medo está aumentando e o desespero vem se tornando cada vez mais evidente. É por isso que, como crentes em Jesus Cristo, devemos ser instrumentos de boas notícias. Devemos anunciar a esperança de um reino de perfeita paz. Essa pandemia nos adverte a isto. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fica ansiosos por nada, mas em todas as situações, por oração e petição, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Note bem que ele diz: a paz de Deus excede o nosso entendimento. Esta epidemia ou pandemia, ela é através dela que podemos confiar em quem? Em um Deus soberano. A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono. Os reinos se abalam, os governos caem, os homens entram em desespero, mas o Todo-Poderoso permanece inabalável. É por isso que devemos depositar toda a nossa confiança nele, sabendo que nada pode impedir o seu agir. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem pode mandar o contrário? Não é? Problemas de proporções tão grandes podem nos deixar, às vezes, desequilibrados, causam preocupação e traz muitas coisas negativas. Portanto, eu quero chamar a sua atenção. Cuidado, muito cuidado, para que nada te chame a tua atenção para o desvio da verdade. Não vendam a verdade, não negociam a verdade. Fique ao lado do Senhor Jesus Cristo, custe o que custar. Eu poderia dizer para você se prevenir da melhor forma: estocar alimento, comprar remédios, encher suas despensas, estocar álcool gel, mas nada disto te daria esperança. Ao invés de te trazer mais preocupação, quer que pense como o Senhor mantém o controle sobre tudo isso que está acontecendo. Você precisa se cuidar.
Você precisa se precaver. O contágio pela doença é grande, mas jamais deve permitir que isto vire um pânico descontrolado. Não esqueça que há uma epidemia, pandemia espiritual que ainda assola o homem. E que o coronavírus é fichinha na mão dela, desta pandemia. Ela é poderosa, meu amigo. Não esqueçamos que este é um vírus que atinge o corpo. Porém, Jesus nos advertiu: não tema ele, porque ele só mata o corpo. Tema o outro, que mata a alma e conduz-a ao inferno. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz a palavra: não temais aqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Este vírus pode mexer com o teu corpo, porém, ele não pode tocar na sua alma. Mas a palavra diz que a pandemia espiritual, que é tão poderosa, ela tocou na sua alma. Ela toca na alma. Ela leva a alma à segunda morte. Aqui Jesus revela-nos que há um mal maior. Podemos dizer que há um vírus espiritual que está na humanidade desde Adão e Eva. E o mundo está calado. Os governos estão calados. Todos estão calados. Esta pandemia, ela leva milhares de gente para o inferno, momentos a momentos, que é o pecado. A palavra diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é tão mau, é tão maldoso, é tão poderoso, que a humanidade já nasce destituída da glória de Deus. O pecado é tão poderoso que ele venceu o próprio Satanás, levando Satanás também ao inferno, sem direito de arrependimento. Porém, meu querido amigo, até hoje, se você me escuta, você tem direito ao seu arrependimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Eu não estou aqui falando de um vírus que no seu corpo, mas eu estou falando de um pior do que este que atinge somente o corpo. Preste atenção no que eu quero continuar falando para você nessa noite, porque é muito importante. Eu estou falando do pecado. Este pecado tem um poder para levar a alma do ser humano despreparado para sofrer no inferno
a eternidade toda. O pecado é muito mais poderoso do que esta pandemia. Jesus disse que o pecado é muito mais poderoso do que o coronavírus. E que todo ser humano sem Jesus Cristo no coração está morto por este gigante que, na verdade, julgou até o diabo no inferno, tirando toda a chance de arrependimento, como eu já disse. Mas você tem chance. É só se entregar ao Senhor Jesus Cristo, que Ele, na verdade, te livra deste assassino. A palavra do Senhor diz: ninguém se faz pecador. Ninguém é pecador pelo que comete tão pouco. Mas todo mundo é pecador de nascença. Já nasceu, ou nasceram, ou nascemos pecadores. É por isso que Jesus Cristo veio. Senão Ele não viria. Senão estaríamos, na verdade, no jardim do Éden até hoje. Se não estávamos lá, sem trabalhar, só passeando naquele jardim, não estaríamos sofrendo doença, não teríamos os insetos, não teríamos os animais nocivos, porque não tinha pecado. Mas o pecado entrou. E o pecado entrou e atingiu, na verdade, o ser humano todo. Esta pandemia me leva a conscientizar de uma doença pior que ela. Volto a dizer, o pecado. Essa doença, ela é espiritual. Por isso que, certa feita, um homem por nome Nicodemos foi em busca de Jesus. Ele foi à noite. E ao encontrar com Jesus, ele disse: bom mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Como que ele dizia, porque o Senhor é bom. Ele disse: não digas bom. Necessário vos é nascer de novo. É necessário arrepender. Essa doença, ela é espiritual. Portanto, há necessidade de um nascimento espiritual. Quando Jesus falou disto, Nicodemos disse: poderia eu, Senhor, voltar ao ventre da minha mãe novamente e nascer? Jesus disse: não, Nicodemos, eu não estou te falando das coisas carnais, mas sim das espirituais. Necessário vos é nascer de novo. Essa doença espiritual a qual estamos infectados é o pecado, e este trouxe a morte ao gênero humano, ao mesmo mundo que alardeia cada epidemia e silencia quanto este mal que assola a humanidade por tantos anos, ou por milhões de anos, desde sua origem. E quando fala, é motivado a pecar. Os governos alardeiam sobre o coronavírus, porém, para o pecado, eles silenciam. O coronavírus tira a chance daquela pessoa render-se aos pés de Cristo. Muitos estão morrendo quando os parentes não podem sequer velar o corpo do seu morto. Mas o coronavírus não mata o espírito, porém o pecado, diz a palavra do Senhor, sem Cristo você está fadado
a morrer no pecado. Mata a alma. Meus irmãos, meus amigos, chegou a hora de dizer a verdade, doa quem doer. A igreja permaneceu quieta, mas agora ela tem que colocar a boca no trombone. Ela tem que sair às ruas, alardear, mesmo que alguém não goste, mesmo que machuque alguém. Mas quando o médico passa um remédio para você, ele nunca vai dizer para você, beba que é gostoso. Ele vai dizer que você tem que beber. Assim é a palavra de Deus. Em outro lugar, essa pandemia nos faz lembrar de outra que logicamente, generalizada, né? A humanidade está infectada desde a sua nascença. Todos nasceram e nascem infectados. E Jesus Cristo veio para lavar e tirar essa infecção maldita que está no coração do ser humano. Note bem, senhores. Coração é onde o homem não mexe, mas o poder de Deus e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, esse nos lava de todo pecado. Oremos muito mais por aqueles que ainda vivem sob o domínio de seus pecados, para que se arrependam e volte-se a Deus, e peçamos a Deus por forças para que não sejamos negligentes nesses últimos dias. Uma pandemia que nos faz lembrar de tudo isso aí, como eu já disse para vocês. Muitos estão abatidos, mas, meus amigos, creia-se nisto. Só Jesus Cristo pode te levantar nesses últimos dias. Levantem-se e aproveitem este momento. Você está dentro da tua casa, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Rendam-se a Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus, ela diz: olhai para Jesus Cristo, o autor e consumador da sua fé. Você está olhando para Jesus? E como você está olhando para Jesus? E você, meu irmão? E você, minha irmã? E vocês, igreja de Jesus? Será que iremos continuar a mesma coisa? Ou não se faz necessário apertar mais o pé? Eu creio que sim. Faça você o maior bem que poderá fazer a si mesmo. Rendam-se a Jesus. O rendimento seu a Cristo vale mais do que o mundo inteiro. Porque a palavra de Deus diz que quando uma alma aceita Jesus como Salvador, há uma festa nos céus. Provoque uma festa nos céus, então. Faça como Nicodemos. Nicodemos, ele seguiu ao Senhor Jesus Cristo. Faça como muitos. A palavra do Senhor Jesus, ela diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amada Igreja de Jesus Cristo, não esqueçamos o nosso dever nesses últimos dias. Não terminemos esses dias
afastados, desanimados, mas ao contrário, animados. Mesmo que seja dentro da sua casa, esperando o fim desta quarentena, mas animados em Jesus. Deus quer falar conosco nesta noite. Ele pede para que levante, igreja. Fale com Jesus, cante, ore, jejue, clame ao Senhor enquanto é tempo. Olhe para aquele conhecido seu, olha para aquele parente seu que ainda não tem Jesus Cristo. Olha para aquele parente seu que você já o sepultou e ele foi sepultado sem ter Cristo no coração. Um dia você vai cruzar com ele. Você vai cruzar com ele. Você vai cruzar com ele chorando. Você vai cruzar com ele lamentando. Mas você vai ouvir o que Jesus, como juiz, irá dizer para ele: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno, eu não vos conheço. Que esta palavra sirva para todos nesta noite. Que ela possa ter alcançado com toda abrangência, todo poder e glória, cada coração presente. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar. Pediu o Beto para orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez ouvimos a porção da Tua Palavra e estarmos aqui, meu Deus, falando contigo, louvando o Teu nome, ouvindo, meu Deus, o que o Senhor colocou na boca do Teu servo. Te rogamos, Amém. Senhor, venha nos abençoar. Amém, Senhor. Te rogamos, meu Deus, pelo nosso país, pelos nossos governantes, meu Deus. Eles venham ter discernimento, ó Pai, para prosseguir, meu Deus, nesse momento. Peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, o restante do mundo. Que eles venham observar que quem manda é o Senhor. Que todos venham perceber que é o Senhor é quem manda nisso tudo, ó Pai. Que foi o Senhor que fez, meu Deus, que criou. E eles precisam saber quem é que manda. Amém. Ó, meu Deus, eu te rogo, meu Deus, por muitos que não conhecem a Ti. Esse é o momento, meu Deus. Eles venham, meu Deus, ouvir a Tua palavra, meu Deus, prostrar diante de Ti e separar a Tua vida para com o único Salvador que é Jesus. Nos abençoe, meu Deus, dá-nos uma boa noite de sono. Prepara-nos para o dia do amanhã, se o Senhor nos permitir, por mais um culto, Pai, que iremos prestar. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, de hoje para todos sempre. Amém. Amém. Não esqueçamos que amanhã de manhã teremos o pastor Osival nos trazendo a mensagem às 10 horas. 10 horas, estejam prontos. O pregador será o pastor Osival. À noite eu volto com vocês novamente. E até lá, que Deus nos abençoe. Amém.